Alguém tem alguma questão ou comentário que gostaria de fazer agora? Sim. Como é que peraí, como é que é teu nome mesmo? Thiago. Thiago, tá. Eu não sei se eu entendi muito bem ali no ponto 5, onde fala que independência lógica de expressões não implica independência ontológica daquilo que se refere. Independência, esse é o artigo do Place, certo? Eu não entendi muito bem. Independência lógica De expressões não implica independência ontológica. Independência lógica não implica independência ontológica. Quer dizer que duas expressões que são independentes do ponto de vista lógico, e o que ele quer dizer com isso é, ele está usando lógica aí não no sentido de lógica matemática, mas lógica no sentido de sentido, se faz sentido, não faz sentido, tá? Se tem o mesmo sentido. Então, duas expressões cujos sentidos ou significados são independentes podem se referir à mesma coisa. São ontologicamente a mesma coisa, então não são independentes. Ontologicamente diz respeito ao mundo, como as coisas são, as coisas no mundo, e a lógica diz respeito ao significado, aos sentidos das expressões. Essa é a tese dele, que a consciência é um processo cerebral. É uma tese materialista, mas que não está comprometida com a dependência lógica das expressões. Quer dizer, assim, é o oposto dos behavioristas, né? Os behavioristas, pelo menos aquela versão do behaviorismo analítico lá que a gente viu, do Carl Hemp, a versão inicial do analítico, diz que o significado de uma expressão que contém um termo mentalista é redutível a um conjunto de expressões disposicionais, expressões assim que diz respeito a disposições comportamentais e físicas, né? E então o significado delas é o mesmo, pode traduzir um pelo outro. Então elas não são independentes. Então você quer dizer que só porque a linguagem que diz respeito à consciência, enfim, é diferente da linguagem que diz respeito ao cérebro, não quer dizer que eles estejam se referindo a uma coisa diferente? Seria isso? Tá, desculpa, o que eu tinha falado mesmo? Eu falei que, pelo que eu entendi, o que ele quis dizer com isso é que só porque a linguagem que se refere, enfim, à consciência, processos mentais, não é a mesma linguagem do cérebro, ao cérebro, enfim, não quer dizer que isso não esteja referindo a mesma coisa. E não é dualista, ele é... Enfim, ele é materialista. Mas só porque a linguagem deles é diferente, não quer dizer que eles não sejam a mesma coisa. Exatamente, ontologicamente. Na verdade, ele não usa o lugar da identidade. Então, isso que a gente está falando de teorias da identidade, tem várias teorias, várias versões assim, né, desse tipo de materialismo. Então, isso foi uma reação ao behaviorismo dentro das filosofias materialistas. Tem essas duas grandes vertentes, tem os dualistas e os materialistas. Então, mas existem variantes dentro delas. Então, a primeira grande escola materialista foi a do behaviorismo. E o behaviorismo tinha uma tese forte de redução de significados. E essa redução pareceu implausível para muita gente, por causa dos termos que se referem a processos mentais ou estados subjetivos qualitativos. Então, tem aquela discriminação que o Place faz lá e que se faz até hoje entre questões fáceis da consciência, questões difíceis da consciência, questões fáceis da mente, difíceis. Então, para essas difíceis, qual é a dificuldade? A dificuldade é que elas não parecem estar imediatamente, que o significado delas não se deixa reduzir facilmente a estados comportamentais ou disposicionais, porque são estados subjetivos. Então, eles dizem, vamos fazer o seguinte, vamos preservar essa distinção, não reduzir o significado das expressões a estados comportamentais, mas manter o materialismo no que diz respeito à referência, ou à causa, enfim, tá? Então, tem várias versões da identidade, essa do Place é uma. O próprio Place, no entanto, não usa a noção de identidade, quer dizer, ele usa a noção de composição, constituição. Então, nessa tradução aí está composição, às vezes tem outros textos que é constituição. O processo mental, o estado mental, é constituído, na verdade, por um processo cerebral. Da mesma maneira que, quando a gente a sua mesa é um caixote velho, que ele deu, a mesa dele é feita de um caixote velho, é feita por um caixote velho, constituída de um caixote velho. O que é a mesa dele? A mesa dele é um caixote velho, feita por um caixote velho. O que é o teu sentimento
de prazer, de dor, de alegria, tristeza. O que é isso? Esse é um processo cerebral, feita por um processo. É constituída por um processo cerebral. Outros autores, tipo, como por exemplo o Smart, que é um outro que está indicado ali na bibliografia, e texto ali para você preencher o texto, ele faz a distinção mais especificamente em termos de identidade, e aí ele separa, usando o vocabulário que é comum na filosofia da linguagem, significado e referência. Tá? Tem significado e referência na palavra. Expressões diferentes podem se referir à mesma coisa. Por exemplo, Porto Alegre, uma expressão linguística, capital do Rio Grande do Sul é outra expressão linguística. Elas não significam exatamente a mesma coisa, porque Porto Alegre poderia não ser a capital do Rio Grande do Sul. Que nem o exemplo da nuvem aqui, da partícula. Exato. Então, Porto Alegre, o significado de Porto Alegre e o significado de capital do Rio Grande do Sul não é o mesmo, mas se referem à mesma coisa. É contingente que Porto Alegre seja a capital do Rio Grande do Sul. Poderia ser outra cidade. No entanto, é um fato. É um fato que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem duas expressões, a expressão A e a expressão D, que significam coisas diferentes, então, do ponto de vista linguístico, elas não querem dizer a mesma coisa, mas, ontologicamente, elas se referem à mesma coisa. Então, por isso, são teorias da identidade nesse sentido. Então, nós já vimos várias alternativas, várias escolas, né, de filosofia da mente, vamos adiante. Então, inicialmente, essas teorias de identidade se apresentaram, não estava claro exatamente o que eles estavam querendo dizer, que é a mesma coisa. O que quer dizer que um estado, processo mental, é um processo cerebral? O que quer dizer isso? Tem pelo menos duas maneiras de interpretar isso. Nessa literatura inicial não estava claro qual é a maneira correta de interpretar. Uma maneira de interpretar isso é dizer assim: cada processo mental que cada um de nós tem corresponde a um processo cerebral particular que cada um de nós tem. Então tem uma relação entre eventos ou particulares, certo? Uma identidade entre particulares. Tem uma sensação que eu tive agora, e essa sensação é idêntica a um processo cerebral que aconteceu agora no meu cérebro, ok? Então, isso é uma maneira de compreender a identidade. Outra maneira de compreender a identidade é entre tipos. Eu tenho um tipo de sensação, um tipo de processo mental, estado mental, por exemplo, prazer, dor, alegria, tristeza. Esses são tipos gerais, e não a minha alegria, a minha tristeza, a minha prazer, desprazer agora. É um tipo geral. Isso corresponderia a um tipo geral de estado cerebral, ou processo cerebral. Tá? Seria uma identidade tipo-tipo. Um tipo de estado mental corresponderia a um tipo de processo cerebral. Okay? E, na verdade, para algumas pessoas essa parecia a interpretação mais plausível, porque quando a gente está falando de estados mentais, a gente está falando de coisas mais ou menos gerais. A gente supõe que existe uma certa similaridade, que seriam mais ou menos como universais alguns conceitos, né? Alegria, tristeza, as sensações de calor, frio, enfim. Só que, imediatamente, então, se apresentou uma objeção a isso, a essa ideia de que pudesse haver uma identidade tipo-tipo. Tá? Então, essa identidade aqui pode ser uma identidade entre tipos de estados mentais e tipos de processos cerebrais, ou entre eventos ou particulares, né? E eventos na mente e eventos no cérebro, eventos particulares. Para esse tipo de identidade aqui se apresentou imediatamente uma objeção, que era a objeção àquela que eu mencionei na aula passada, que foi feita pelo Hillary Putnam, dizendo que, olha, não pode ser uma identidade tipo, parece implausível que seja, porque a gente não tem nenhuma razão para excluir, a priori, como isso parece excluir, que estados mentais não possam ser realizados por coisas, organismos, processos de tipo diferente. Por exemplo, é um fato de que os nossos estados... Então, o que garante que, da mesma maneira que as nossas interações corporais com o meio ambiente acarretam as sensações que a gente tem. Então, eu tomo uma bebida com gosto de chocolate, tem essa sensação de chocolate, é produto de uma interação corporal. Então, e produz uma reação no meu cérebro, e aí a gente tem essa sensação mental. Mas o que garante que um outro bicho, um ET, que tem uma composição corporal completamente diferente da nossa, não possa ter o mesmo tipo de sensação?
Ou a gente tem pensamentos, por exemplo. O que garante que um ET, que tem um corpo completamente diferente do nosso, não poderia ter pensamentos também? E ter os estados interiores correspondentes a esses pensamentos, a consciência, por exemplo, desses pensamentos. Então, imediatamente isso pareceu implausível para muita gente. E então essa alternativa aqui foi questionada, fortemente criticada, em função da tese da múltipla realizabilidade do mental. A tese que foi aceita, não porque a gente tem uma prova disso, mas porque ela parece plausível, só por isso, né? Então, e algumas das pessoas que postularam isso eram pessoas assim ligadas à inteligência artificial. O próprio Hilary Putnam tem influência disso daí, tem influência dessas pesquisas em inteligência artificial, porque em princípio a gente não tem como excluir a possibilidade de uma máquina, né, realizar esses mesmos estados, ou estados análogos a esses nossos. Da mesma maneira que a gente não tem que excluir, por exemplo, a possibilidade de que bichos muito diferentes de nós tenham sensações físicas parecidas com as nossas, de dor, prazer, alegria, tristeza, enfim. Então, em princípio, a menos que tu mostre, né, que é impossível que uma máquina tenha isso, mas se tu não está adotando assim, uma via dualista, se tu não está supondo que é necessário uma alma, alguma coisa não física, se tu está optando por uma via materialista, então, em princípio, isso é plausível, certo? Se o teu ponto de partida é um ponto de partida materialista, é esse que tu está explorando, então, a priori, parece plausível que máquinas, inclusive, possam realizar estados mentais, ok? Então, isso fez surgir em filosofia da mente uma outra escola de pensamento que são chamados funcionalistas. Então, os funcionalistas procuraram desenvolver um tipo de pensamento que fosse neutro com relação às exigências, digamos assim, ontológicas para a realização de uma mente. Eles disseram assim, a gente não tem como saber a priori o que é possível, o que é necessário do ponto de vista assim, material ou espiritual para realizar uma mente. Será que é necessário que tenha um corpo como o nosso, parecido com o nosso? Será que não pode ser um corpo muito diferente? Será que não pode ser realizado por uma máquina? Será que não pode ser realizado por um espírito desencarnado? Enfim, a gente não tem como excluir essas possibilidades a priori. Então, a gente precisa de uma outra caracterização da mente, e o que eles propuseram, então, manter um aspecto da teoria das teorias behavioristas, que é o aspecto relacional da caracterização dos estados mentais, e a possibilidade, pelo menos em princípio, da gente fazer algum tipo de redução desse tipo aqui. Então, a ideia seria que a gente poderia, em princípio, pelo menos caracterizar um estado mental em termos da função que ele desempenha num organismo, e não especificamente com relação à função linguística ou às causas materiais aqui que estariam em questão. Então, se eu tenho um determinado comportamento, e esse comportamento produz um segundo comportamento, um comportamento 1, aqui eu tenho outro comportamento 2, e eu tenho um intermediário aqui, que é o estado mental. Então, por exemplo, eu toco numa superfície quente, isso produz em mim a sensação de queimadura, de calor excessivo, e eu tiro a minha mão. Então tem um estado mental intermediário que a gente usa agora para explicar essa mudança de comportamento meu. Que é, por exemplo, a sensação de dor. Senti dor, tirei a mão. Ou tem um comportamento, quer dizer, fiquei a manhã inteira me exercitando, não comi nem bebi nada, agora estou com fome e sede. Tenho a sensação de fome e sede. Então eu vou lá agora, tem um segundo comportamento, que é o de beber e comer. Isso que a gente chama de estados mentais seriam qualquer coisa que desempenha essa função causal intermediária. Essa função causal intermediária um funcionalista pode ser desempenhada. O que é isso aqui? É como se fosse uma caixa preta, né? Ela pode ser desempenhada por coisas muito diferentes. Pode ser desempenhada por um organismo, que nem o nosso, um cérebro, um corpo. Pode ser desempenhada por uma máquina.
pode ser desempenhada por um espírito desencarnado. Em princípio, isso fica em aberto. Então, o que caracterizaria o estado mental é a sua função nessa rede de comportamentos. Okay? Essa é a tese básica do funcionalismo. Coisas diferentes podem, em princípio, desempenhar a mesma função. Um exemplo, né? Um exemplo que é mencionado no Levin, do verbete da Enciclopédia Stanford, sobre funcionalismo. Quando se fala em olhos, por exemplo, na biologia, o olho de uma mosca, por exemplo, é completamente, do ponto de vista fisiológico, é completamente diferente do nosso, o olho de uma mosca. E, no entanto, a gente chama de olho também, porque desempenha uma função análoga aos nossos olhos para a mosca. Quer dizer, ela é um receptor de raios luminosos, aquilo é transformado em informações que vão para o sistema nervoso central e essas informações são processadas no sistema nervoso central de tal modo a guiar o comportamento da mosca, as interações da mosca com o ambiente físico ao seu redor. É a mesma coisa, é a mesma função que desempenham os nossos olhos para nós. Então a gente chama de olhos coisas que são fisiologicamente completamente diferentes. E da mesma maneira, não há nenhuma razão, esses filósofos argumentaram, para a gente não chamar coisas que são completamente diferentes de estados mentais. Então, tristeza, alegria, pensamento, dúvida, consciência podem ser realizados, em princípio, por processos completamente diferentes. Essa é a ideia geral do funcionalismo. O funcionalismo foi, então, inspirado pelas várias versões anteriores, escolas de filosofia anteriores. Uma delas foi o behaviorismo psicológico, de Skinner. Outra foram o pessoal da inteligência artificial. E um terceiro grupo foi o behaviorismo analítico do Carl Handel. Eu não falei nada aqui sobre inteligência artificial, então eu queria mencionar, pelo menos, o material do Alan Turing. Deixei na página da disciplina alguns textos ali recomendados sobre isso. Turing foi, vocês sabem, a pessoa que desenvolveu, né, os primeiros computadores, e ele criou assim conceitualmente a ideia de um computador digital antes dele ser efetivamente construído. E a ideia de um computador digital hoje se chama de uma máquina de Turing. Uma máquina de Turing, ela é um aparato que tem uma memória. Essa memória o Turing escreve como uma fita, em quadradinhos. Essa fita ela é suficientemente grande, infinita, se quiserem. E esses quadradinhos aqui podem estar em branco, podem ter coisas escritas nele. A gente tem também nessa máquina um aparelhinho aqui que lê e escreve coisas nesses quadradinhos. Então, por exemplo, pode escrever 0 e 1, pode ter um mais simples se quiser, menos simples. Então, pode ter um número grande de 5 se quiser, pode ser só 0 e 1. E a gente tem um programa. E esse programa é um conjunto de instruções sobre o que essa maquininha deve fazer. Então, essa maquininha, ela é instruída, digamos, tem um estado inicial dela em que ela é instruída, olha, lê os primeiros 5 quadradinhos. Faz isso, faz aquilo. Aí se nos primeiros 5 quadradinhos tiver escrito 00001, aí tu faz não sei o quê. Aí tu volta 4 quadradinhos, apaga um 0, escreve 1, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. Faz isso, faz aquilo. E aí depois fica nesse estado. Então, dado um conjunto de informações iniciais, ela segue aquele programa para adotar um outro estado. Ela escreve algumas coisas, ela apaga, não faz nada, sabe? Essa é uma máquina de Turing. O Turing formulou uma tese que é a seguinte: olha, qualquer problema que pode ser formulado, que tenha uma resposta computável, qualquer problema que tenha uma resposta computável é computável por uma máquina de Turing. Se eu tenho um procedimento que eu posso empregar para resolver um problema qualquer, então eu posso elaborar um programa de computador para uma máquina de Turing resolver esse problema. Em princípio, todos os problemas solucionáveis por meio de uma
de uma fórmula, de uma receita, de um algoritmo, tá? Seriam em princípio solúveis por uma máquina de Turing. Isso é que existem os problemas matemáticos, por exemplo. Os problemas... alguns problemas exigem informações adicionais sobre o meio ambiente que podem não estar disponíveis para a máquina de Turing, né? Então tu precisa fornecer isso. Mas se essas informações estão disponíveis e com essas informações tu consegue resolver a questão, então a máquina de Turing em princípio seria capaz de resolvê-la. Então o Turing postulou que em princípio uma máquina desse tipo seria capaz de imitar comportamentos conscientes. Será que então ele escreveu um artigo que é famoso, aqueles que fizeram a introdução comigo já viram esse texto, né? Computação e inteligência. Então nesse texto o Turing se pergunta, será que uma máquina pode pensar? E no texto ele diz, olha, essa é uma pergunta ambígua, porque tem várias palavras aí, tem 2 palavras pelo menos que estão sendo usadas aí, para os quais a gente não tem uma definição. A palavra máquina, o que a gente quer dizer com máquina, e a palavra pensamento, pensar. Então, num certo sentido, por exemplo, é ambíguo porque se a minha caracterização de máquina for muito genérica, então eu posso até, enfim, falar qual que a gente quer dizer com máquina, né? Se ela for muito genérica, de tal ponto a permitir, por exemplo, que se incluam organismos do tipo humano como uma máquina, então é óbvio que máquinas podem pensar, porque nós pensamos. E a mesma coisa agora vale para o pensamento. O que exatamente a gente quer dizer com pensamento? Se a nossa definição for muito restritiva, então nem nós pensamos. Se a proposta for muito genérica, então trivialmente uma máquina seria capaz de pensar. Então a gente não tem como definir, a gente não tem como responder a questão quando formulada dessa maneira. Ela não é uma questão que se presta a uma investigação de tipo científico, rigorosa. Tá? Então ele propõe que... E a gente não existem conceitos bem claros de pensamento nem de máquina. Então ele propõe o seguinte, olha, em vez de a gente tratar dessa questão, vamos tratar de uma outra questão parecida com essa, que tem algumas semelhanças com essas, mas que pode ser respondida. E a questão que ele propõe é se é teoricamente possível para um computador digital finito, que hoje a gente chama de uma máquina de Turing, definido dessa maneira aqui, é possível para uma máquina de Turing, fornecido com uma tábua de instruções ou programa grande, mas finito, fornecer respostas a questões que enganariam um interrogador de tal modo a levá-lo a pensar que se trata de um ser humano. Será que uma máquina de Turing seria capaz de enganar uma pessoa de tal modo a levar essa pessoa a achar que essa máquina é um ser humano? Essa é a questão. E aí o que ele propõe é o jogo da imitação. Né? O jogo da imitação é um jogo, assim, eu tenho... O jogo da imitação sem computadores é assim, eu tenho um homem, uma mulher e um interrogador. E aí o homem e a mulher estão em salas separadas, cada um está num ambiente separado, e eu me comunico com o interrogador tem que se comunicar com essas 2 pessoas por meio de papel, por escrito. Hoje em dia a gente usaria computadores, né? Ou WhatsApp, coisa assim. E tu tem que fazer só perguntas para essas 2 pessoas e tentar descobrir qual delas é o homem e qual é a mulher. Então agora a gente pode fazer assim, e mesmo, então digamos, a pessoa, o interrogador vence o jogo se ele consegue descobrir, digamos, em menos de 5 minutos qual dos 2 é o homem e qual é a mulher. Só que um dos 2 vai estar sempre dando respostas falsas, tá? Esse é o jogo. Então tu pergunta para um deles se é um homem, ele vai te dizer uma falsidade, o outro vai dizer a verdade. Mas tu não sabe quem está dizendo a verdade e quem está dizendo a falsidade. Agora a gente pode jogar o mesmo jogo com um computador e uma pessoa, um ser humano e um computador. E a função do interrogador agora é descobrir em qual dos 2 é um ser humano e qual é um computador. Então o Turing diz, a pergunta agora que a gente pode fazer, em vez de perguntar se uma máquina pode pensar, a gente pode fazer a pergunta, será que uma máquina é capaz de se passar por um ser humano? Tá? E é claro que, então isso não responde à questão se uma máquina pode pensar, mas se uma máquina pode se passar por um ser humano, então ela é capaz de simular o comportamento de um ser humano. Então as mesmas razões que nós teríamos para atribuir pensamentos a seres humanos, nós teríamos agora razões para atribuir pensamentos a máquinas. Então isso aqui está colocado numa espécie de moldura behaviorista, né? Onde a gente está
se guiando exclusivamente pelos comportamentos observáveis do computador e da máquina, tá? Esse é o que o Turing propôs. E isso aí guiou, então, os projetos iniciais de inteligência artificial, que eram de construir máquinas que fossem capazes de simular comportamentos humanos. E hoje em dia a gente tem máquinas que fazem isso, computadores que fazem isso super bem. Computadores que são capazes de se passar por seres humanos. O Turing fez uma previsão de que em 50 anos isso aconteceria. Ele escreveu esse artigo em 1950, então no ano 2000, e tem hoje em dia competições, né, de máquinas de Turing. Tem várias versões agora do teste de Turing. Então. Mas hoje em dia a gente tem, quer dizer, a gente interage com máquinas, assim, nesses programas. Quando tu liga para uma operadora de telefone celular, ou quando liga para uma loja, inicialmente tu interage com uma máquina e depois tu interage com uma pessoa, mas às vezes nem sempre é fácil saber, né, quando é que passou da máquina para a pessoa, se voltou, se não voltou. Mas de qualquer maneira a gente tem máquinas bem sofisticadas que conseguem fazer coisas tão bem quanto seres humanos. E a gente tem máquinas hoje que são capazes, esse é o desenvolvimento mais recente, né, de inteligência artificial, que é máquinas que são capazes de se reprogramarem, né, chamar de aprendizado de máquinas. Então são máquinas que aprendem jogando contra as máquinas, aprendem a desempenhar melhor seus comportamentos. E então existe uma gama muito grande de comportamentos nossos que são imitáveis por máquinas hoje em dia. E então, do ponto de vista assim estritamente comportamental, todas as razões que nós teríamos para dizer que esse aqui é um organismo, uma máquina, uma coisa que pensa, a gente teria para dizer que essa outra coisa também pensa. Assim como os seres humanos são capazes de aprender, as máquinas também são capazes de aprender. Assim como os seres humanos são capazes de perceber e interagir com o meio ambiente, as máquinas são também capazes de interagir e perceber com o meio ambiente. Então essa foi a sequência inicial assim, de textos, né, a respeito disso. Bom, o que aconteceu então? Eu deixei então isso aí levou, em parte, motivou algumas versões do pensamento funcionalista. Um dos adeptos do funcionalismo foi o Jerry Fodor. Eu deixei o texto de Jerry Fodor para vocês na página da disciplina. E o Fodor coloca exatamente dessa maneira. Ele diz que funcionalismo foi uma resposta, um desenvolvimento dessas filosofias anteriores, do behaviorismo de um lado e de outro lado das teorias da identidade. O que ele diz? Vamos ver aqui. As filosofias tradicionais da mente, isso é a citação agora do texto do Jerry Fodor. As filosofias tradicionais da mente podem ser divididas em duas grandes categorias, as teorias dualistas e as teorias materialistas. Segundo a abordagem dualista, a mente é uma substância não física. Para as teorias materialistas, o mental não é diferente do físico. Na verdade, todos os estados, propriedades, operações e processos mentais são, em princípio, idênticos a estados, propriedades, operações e processos físicos. Tá? Materialismo e dualismo. Alguns materialistas, conhecidos como behavioristas, afirmam que toda discussão sobre causas mentais pode ser eliminada da linguagem da psicologia, substituída pela discussão dos estímulos mentais e das respostas comportamentais. Outros materialistas, como os teóricos da identidade, defendem a existência de causas mentais e a identidade dessas com eventos neurofisiológicos no cérebro. Tá? Então, essa é a diferença entre behavioristas e materialistas e teóricos da identidade. Os teóricos da identidade, os behavioristas dizem assim, olha, o discurso sobre causas é eliminável. Nós não precisamos falar de causas para explicar o comportamento humano. O que importam são comportamentos e disposições comportamentais que podem ser explicados exclusivamente em termos de causas não mentais, condicionamentos. Por que as pessoas se comportam do jeito que elas se comportam? Porque nós fomos condicionados de certas maneiras. Então, o condicionamento é um condicionamento ambiental, físico, fisiológico. Então, eles eliminam o discurso sobre causas mentais das explicações comportamentais. Os teóricos da identidade não fazem isso. Eles dizem, não, tem causas mentais, só que as causas mentais são cerebrais. Isso que a gente chama de causa mental. A causa mental é cerebral, é idêntica a um processo cerebral. Então, eles não eliminam o discurso em termos das causas mentais. O que o Fodor diz?
Fodor apresenta o funcionalismo como uma reação a ambas essas escolas. Nos últimos 15 anos, ele escreveu, surgiu uma filosofia da mente chamada de funcionalismo. Essa filosofia, que não é nem dualista, nem materialista, tá? Ela é ontologicamente neutra. Ela não afirma que a mente é algo físico, nem afirma que a mente é algo não físico. Essa filosofia é o resultado de uma reflexão filosófica sobre os desenvolvimentos da inteligência artificial, da teoria computacional, da linguística, da cibernética e da psicologia. Todos esses campos, conhecidos coletivamente como ciências cognitivas, possuem em comum um certo nível de abstração e uma preocupação com sistemas e processos de informação. O funcionalismo, que é uma tentativa de fornecer uma explicação filosófica desse nível de abstração, reconhece a possibilidade de sistemas tão diversos como seres humanos, máquinas de calcular e os espíritos desencarnados poderem ter estados mentais. Segundo a visão funcionalista, a psicologia de um sistema não depende da matéria a partir da qual ela é feita, células vivas, energia mental ou espiritual, mas sim do modo como ela é arranjada. Funcionalismo é um conceito difícil e uma das maneiras de lidar com ele é rever as deficiências de dualistas e materialistas. Então, o artigo dele começa apresentando as razões que levaram as pessoas a adotar as filosofias behavioristas, dualistas, behavioristas e teorias da identidade, que é exatamente o que a gente vem fazendo aqui, né? Então ele fala do dualismo, aí fala do principal inconveniente do dualismo é seu fracasso em explicar adequadamente a causação mental, coisa que a gente viu lá naquela carta da Elizabeth, e ele diz, o dualista poderia responder ao problema de como uma substância imaterial pode causar eventos físicos. O dualista poderia responder que o problema de como uma substância imaterial pode causar eventos físicos não é mais obscuro que o problema de como um evento físico pode causar outro. Certo? Isso é uma resposta possível, porque em filosofia da ciência ninguém tem uma boa teoria da causação. Certo? O problema da causalidade não é só um problema em filosofia da mente. O problema da causalidade é um problema geral de filosofia, porque nas teorias científicas, em geral, os cientistas não falam de causa, eles apresentam correlações apenas. Tem aqui um conjunto de fenômenos, aqui tem um outro conjunto de fenômenos, existe uma regra que nos leva de uns a outros. Então, se vocês forem ler os artigos de físicos, de biólogos, eles raramente usam a palavra causa. Em geral, a palavra causa aparece nas apresentações vulgares daquelas teorias. Se vocês forem ver as apresentações técnicas das teorias científicas, a palavra causalidade não aparece. Tá? Então, o problema da causalidade é um problema geral, não é só um problema de filosofia da mente. Então, se o dualista poderia dizer, olha, isso aqui não é um problema só para mim, isso aqui é um problema para todo mundo. Então, isso não é uma deficiência da minha teoria, isso é uma deficiência da nossa noção de causalidade em geral. Mas aqui, por que que isso para muita gente, por que isso para os materialistas não é suficiente? O que o Fodor diz? Entretanto, há uma diferença importante, dizem os materialistas. Existem muitos casos evidentes de causação física, mas nenhum caso evidente de causação não física. Bom, isso aqui é o que o Fodor está dizendo, né? Porque essa é a objeção que se faz. Mas existem muitos casos evidentes de causação física no nível assim da psicologia popular, porque do ponto de vista científico isso não é tão evidente assim, vocês entendem? Mas enfim, essa é a argumentação, né? Aí o que ele continua dizendo? A interação não física, a interação física é algo com que os filósofos, como todas as outras pessoas, têm que conviver. A interação não física, por outro lado, pode ser apenas um artefato da construção imaterialista do mental. Hoje em dia, a maioria dos filósofos concordam que nenhum argumento demonstrou com sucesso por que a causação mente-corpo não deve ser considerada como uma espécie de causação física. Tá? Então, essa é a argumentação, a razão pela qual muitos filósofos hoje rejeitam o dualismo interacionista, por causa do problema da causação. Mas, enfim, o problema permanece em aberto porque para o dualista de substância interacionista, esse é um problema geral e a causalidade é uma noção complicada em qualquer domínio, mesmo no domínio físico. Tá? Se ele é funcionalista, ele também está dentro desse filão aí, né? Porque ele não... Se ele faz uma crítica e
coloca um intermediário entre um comportamento e um comportamento do outro, eles também não tem causa aí. Tem a causa. A A causa causa ali, por exemplo, nesse. a causa está aqui. A causa é um estado mental. Esse estado mental é que causou aqui. Esse estado mental é que causou o comportamento desse. A causa está aí, então. É, a causa mental. Na visão dos funcionalistas. Na visão dos funcionalistas. Só que esse estado mental, eles dizem assim, eles são ontologicamente neutros. Quer dizer, esse estado mental pode ser interpretado do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, se quiser. Então, tem funcionalistas que são materialistas, tem funcionalistas que são, enfim, dualistas. Isso pode ter. O que aconteceu, então, depois ele diz aqui, ó, na década de 1920, John Watson fez a sugestão radical do behaviorismo de que comportamentos não têm causas mentais. Considerou o comportamento de um organismo como sendo suas respostas observáveis a estímulos. O comportamento é só respostas observáveis a estímulos. Nos 30 anos posteriores, psicólogos como Skinner desenvolveram as ideias de Watson, construindo uma elaborada visão do mundo na qual o papel da psicologia era catalogar leis que determinam as relações causais entre estímulos e respostas. Então, na concepção aqui dos behavioristas, a gente tem só estímulo e resposta, a gente tem comportamento, a gente tem comportamentos. E o que são esses comportamentos? São respostas a estímulos. Exatamente. Eu tenho estímulos e aqui eu tenho respostas. Não tem um intermediário mental. Um adestramento ou repetição? Isso. É a pergunta boa, né? Pegando ali os rigoristas, quais são as causas dos rigoristas, as causas do materialista, a causa do dualismo, tentando buscar aí, Causa ali do funcionalismo. Deve existir causa, assim, se pegar ninguém. Mas sim, para os behavioristas? Sim, mas as causas dos comportamentos não são mentais, esse é o ponto. Tu não tem causas mentais para o comportamento. O senhor tinha mencionado, você menciona, são causas físicas. Causas físicas, Condicionamentos, estímulos. Desde a infância. Então, no início, o mais forte argumento contra o behaviorismo é a tese de que a psicologia não seguiu esse caminho. Tá? Então, o que aconteceu em psicologia nas últimas décadas? Foi que a psicologia, em vez de tentar explicar os comportamentos humanos em termos exclusivamente de estímulos, continuou usando explicações mentalistas. E essas concepções mentalistas, quer dizer, a gente explica o comportamento, por que as pessoas agem de determinadas maneiras, não é só porque elas se foram condicionadas de uma certa maneira, porque elas têm crenças, desejos, estados mentais, pensamentos. Né? Por que esse tipo de explicação em psicologia se mostrou mais fecundo, se tornou mais preciso. É mais fácil predizer o comportamento das pessoas se a gente levar em consideração as crenças dessa pessoa, os estados mentais dessa pessoa, do que simplesmente levar em consideração os estímulos que essa pessoa recebeu no passado. Então, isso aí sugeriu para muita gente que que talvez essa eliminação de causas mentais não fosse adequada em filosofia da mente e que a gente devesse então preservar a noção de estado mental. E foi isso que os teóricos da identidade procuraram fazer. Eles procuraram manter a noção de causas mentais para os comportamentos, mas interpretar essas causas de maneira materialista. As causas mentais são cerebrais. Tá? Então esse que ele fala aqui, ó, uma outra, de acordo com essa teoria da identidade, os eventos, estados e processos mentais são idênticos a eventos neurofisiológicos no cérebro. E a propriedade de estar em um certo estado mental, como ter uma dor de cabeça ou acreditar que irá chover, é idêntica à propriedade de estar em um certo estado neurofisiológico. Então, eu ter uma crença significa que meu cérebro está de um certo jeito. A partir disso, é fácil compreender a ideia de que um efeito comportamental poderia, algumas vezes, ter uma cadeia de causas mentais. Tá? Então, eu me comporto de um certo jeito porque o meu cérebro está de um certo jeito.
Isso acontecerá sempre que o efeito comportamental for contingente em relação à sequência apropriada de eventos neurofisiológicos. A teoria da identidade reconhece a possibilidade de causas mentais interagirem causalmente sem gerarem qualquer efeito comportamental. Certo? Então, eu posso ter uma crença causando um desejo, causando um medo, causando isso, ansiedade, isso, aquilo. Eu posso ter uma sequência de causas, de estados mentais, uns sendo causados pelos outros. E isso não se mostrar, não ser exibido no meu comportamento. Então, tem alguma coisa ali que não se mostra no meu comportamento. Que era exatamente a ideia que fica excluída aqui das análises behavioristas e que para muita gente pode ser implausível, porque justamente a gente tem essa, pelo menos, impressão, mas parece plausível, né, de que a gente tem uma vida interior e nem tudo que acontece na nossa vida mental interior, subjetiva, se manifesta no nosso comportamento observável. Tem coisas que podem permanecer ocultas do comportamento observável e, no entanto, estão lá. E a gente sabe que elas estão lá porque a gente tem experiência disso, certo? Então... Mas a senhora falou no começo que, mesmo a gente não demonstrando efeitos digamos assim, evidentes, a gente produz alguns que nem mesmo a gente dá conta. Sim, tem alguns... Quando que eu falei isso? No começo das aulas. No começo das aulas, mas eu estava falando de outra coisa. Eu falei... Não, eu acho que... assim, ó, tem alguns estados... Eu me lembro que eu discuti contigo, como é que é seu nome mesmo? Hein? Oi, Rosane. Rosane fez a objeção. A ansiedade. Sim. Né? Ansiedade, tá, mas eu posso ter ansiedade e não demonstrar isso. O behaviorista diria, não pode. Se tu não tem nenhum comportamento observável, nenhuma disposição observável para se comportar de certa maneira, então, de se comportar de maneira ansiosa, então tu não está com ansiedade. Então, tem algumas coisas, tem alguns tipos de estados mentais que parece razoável, pelo menos, supor que eles têm de vir acompanhados de estados corporais. Portanto, têm de ser minimamente observáveis. E desse tipo, nessa categoria caem as emoções, porque as nossas emoções são reações corporais a eventos, ou isso que a gente chama de emoção é uma consciência que a gente tem de um estado corporal. Então, por exemplo, quando a gente diz que está com medo, a gente está com medo porque o nosso corpo está se comportando de uma certa maneira, entende? Então, o meu batimento cardíaco fica acelerado, eu fico com a barriga meio estranha, os meus músculos ficam rígidos. Se tu não tem isso daí, se tu não tem essa reação corporal, então tu não tem a sensação de medo, a emoção do medo. A mesma coisa, a alegria. O nosso corpo se abre, a gente fica com uma determinada sensação agradável no corpo. Se tu não tem essas sensações no corpo mesmo, tu não vai sentir alegria. Me lembrei agora, o que eu tinha me referido aquela vez é que esse modelo assim, me parece um modelo engessado de como mostrar emoções, né? Eu acho que eu citei o exemplo da pessoa que, no fundo, vai ver, ela está triste, mas ela se mostra o quê? Brava, raivosa. Sim. E nos estados obsessivos também, muitas vezes a pessoa não mostra essas reações corporais aí, ela não mostra, vamos dizer, e o que mobilizou para, por exemplo, obsessivamente tirar e colocar uma pedra do lugar, algo que ia causar, eu pensei que poderia causar dano, como na história do Homem dos Ratos, Freud, né? Sim. E ele passou por uma pedra, o Mr. Ed lá passou por uma pedra e achou que aquela pedra poderia causar um problema para alguém, ele foi lá e tirou a pedra. Mas, ato seguinte, ele recolocou a pedra no lugar, né? E foi se ver assim, que ao longo da vida dele, ele coloca e tira coisas do lugar, né? Porque é um reflexo da ansiedade dele.
Sim. Então, eu acho que eu tinha me referido aquela vez, era um modelo engessado de dizer, ó, o ansioso, se a pessoa está com medo, ela vai agir assim, assim, assado. Senão ela não está com medo. Sim. Mas Não, pode não. claro. Outro dia eu fui abordada por um policial, eu vi assim, um sinal vermelho na policial civil, e só depois eu fui ver que ele estava, do jeito que ele chegou para mim, ele estava com muito medo. Porque ele, depois me disseram, ele estava com a mão aqui atrás da pistola, sabe? Porque não sabia o que ele ia encontrar dentro do carro. Sim. Imaginou. Essa criatura estava parada na estação no sinal e avançou, por que ela fez isso? E ele não demonstrou nem o medo que ele demonstrava era só aquele jeito agressivo de falar assim. Depois eu vi, ele estava com a boca bem seca e tal. Sim, mas isso não... Tudo bem, assim, exatamente o que está acontecendo com o indivíduo pode ser difícil de captar, assim, do ponto de vista exterior, né? Mas, em princípio, é possível, né? E talvez precisa de um bom psicólogo, de um analista para desvendar ali o que está acontecendo, porque as coisas podem interagir, as emoções umas com as outras. Mas, em princípio, para esse tipo de estado mental, parece plausível, pelo menos, que tenha de haver um correlato corporal observável, mesmo que não imediatamente observável. Mas, em princípio, tu poderia fazer uma sequência de perguntas, tu poderia fazer uma análise com ele, isso ia aparecer numa hora ou outra. Para outros estados, estados mentais, isso não é evidente, né? Por exemplo, qual é a sensação exata que eu tenho quando eu vejo essa cor azul aqui? Isso não é inspecionável, não se deixa mostrar por meio de uma análise do meu comportamento. Tu pode estar tendo uma sensação completamente diferente da minha ao perceber essa cor, e no entanto tu chama isso aqui de azul, eu também chamo de azul, e eu não tenho como saber se tu está vendo a mesma coisa que eu, se tu está tendo a mesma sensação qualitativa que eu. Então, esse é um aspecto assim do estado subjetivo que não parece ser captado por nenhum comportamento observável. Compreende? Esse jeito de observar a cor. Isso, as sensações subjetivas. Impactantes, vamos dizer assim, tem algumas... há eventos menos impactantes. Não é... Sim, mas por exemplo, assim, pode ser impactante também, tá? Mas assim, a qualidade da tua experiência subjetiva. Tem um aspecto dos nossos comportamentos mentais que transparece no nosso comportamento, que tem a ver com as funções mentais, a coordenação corporal, as emoções, os sentimentos, alegria, tristeza, né? A memória. Quer dizer assim, não faz sentido dizer que tem uma memória, mas tu não consegue dizer em que consiste essa memória. Se tu não se lembra mais, tu esqueceu, então tu não tem mais a memória. Tá? Então, se tem a memória, tem que poder de alguma maneira, tu tem que poder de alguma maneira manifestar esse teu comportamento. Tu até pode introduzir o conceito de memória inconsciente, não faz diferença. Se é uma memória inconsciente, isso vai se manifestar no teu comportamento. Se não se manifesta de modo nenhum no teu comportamento, então a gente não diria que é uma memória. Agora, tem coisas que eu tenho acesso direto, que são aquelas experiências interiores que diz respeito à qualidade das experiências que eu tenho. Então, eu como uma comida e eu sinto um certo gosto. Eu não tenho como saber se o gosto que tu sentes, a sensação que tu sentes é a mesma que eu sinto. Então, isso parece completamente inefável. Então, para os behavioristas, isso aí não existe. Está excluído da análise deles. Para os teóricos da identidade, não está excluído. Porque isso fica registrado cerebralmente. Mas os dualistas também não está excluído. Porque para os dualistas está registrado no espírito. Professor, mas a correlação não é causa da identidade, da teoria da identidade, não é? As correlações não são causas. Não me lembro que o senhor deu exemplo da lua e da maré. Uma coisa não é causa da outra? Sim, no caso da lua e da maré não, mas aqui... Nesse caso, por exemplo, o exemplo da colega ainda ali da ansiedade, que lá do policial, uma causa não é a outra. O fato dele estar ali, sei lá, esperando alguma coisa, não quer dizer que ele esteja com ansiedade. O processo mental é uma coisa, agora a reação dele é outra, não tem uma relação causal aí. Na teoria da identidade que eu estou pensando ali.
Na teoria da identidade, se a pessoa tem medo, tem ansiedade... Ansiedade é um tipo de medo, certo? Então, se a pessoa tem medo, então isso tem alguma coisa acontecendo ali no cérebro dela. Para o dualista, tem uma coisa acontecendo na mente, no espírito. E para o behaviorista, o medo é um tipo de comportamento, só isso. É um tipo de condicionamento a determinadas circunstâncias. Então, a gente sente medo quando a gente se comporta de um certo jeito em determinadas circunstâncias. O medo é uma disposição de se comportar de certa maneira em certas circunstâncias. Então, você tem medo, por exemplo, de cobras, ou aranhas, ou bichos. Assim. Então, meu corpo reage de uma certa maneira nessas circunstâncias. Isso é o medo. Não tem nenhuma explicação mental. No caso do dualista, tem uma explicação mental. O medo é algo que está acontecendo na mente e que está causando o corpo a se comportar de certa maneira. Para o teórico da identidade, tem uma coisa acontecendo no cérebro que está levando o corpo a se comportar de certa maneira. Aqui não tem nada, uma explicação mental. Aqui é um estímulo, condicionamento, que está causando um comportamento, compreende? Esse aspecto do behaviorismo parece ser muito plausível para muita gente. Por causa, não do medo, não da memória, não da fala, porque esses aí parecem ser mais suscetíveis às explicações em termos comportamentais, porque parece que tem sempre um registro comportamental disso aí. Mas por causa desses outros fenômenos mentais que são mais intratáveis dessa maneira, como que é o caso da qualidade das experiências subjetivas. Esse é o argumento. Tá? Mas, tá? Eu acho que é isso aí. Bom, vamos ver. Vamos ver o que o Fowler diz aqui. Então, ele diz assim, olha, isso aconteceu, teve esses desenvolvimentos. Tudo isso surgiu há 10, 15 anos atrás. O teórico da identidade estava certo em relação ao caráter causal das interações entre mente e corpo. Ele diz. Parece haver, né? Uma interação causal entre mente e corpo, a psicologia se desenvolveu nesse sentido. Vocês vejam assim, como é que são essas argumentações em filosofia aqui, né? Não é uma argumentação, não tem nenhuma demonstração disso daqui. E em momentos chaves ele está se baseando assim, em argumentos de plausibilidade, ou que parece mais intuitivo. Então, o que ele quer preservar? O que os funcionalistas quiseram preservar? Eles quiseram preservar o papel causal dos estados mentais, da teoria da identidade, e por outro lado o behaviorista lógico estava certo no que diz respeito ao caráter relacional das propriedades mentais. O funcionalismo aparentemente conseguiu resolver o dilema. Então o que eles quiseram preservar? Eles quiseram preservar aqui causas mentais, quiseram preservar esse aspecto aqui relacional. Eu tenho comportamento, outro comportamento, não tem como tratar um comportamento isoladamente, né? Eu tenho que caracterizar um comportamento em termos de uma rede no qual esse indivíduo se situa, uma rede de interação no qual esse indivíduo se situa. E foi isso que eles procuraram fazer. Então, eles caracterizam estados mentais, tem causas mentais, mas esse estado mental é caracterizado em termos funcionais, em termos do papel que ele desempenha numa rede, e fazer a ligação entre estímulos, respostas, comportamentos, assim por diante, tá? Eu posso, é claro, ter estados mentais intermediários aqui. Eu posso ter um estado mental aqui, outro aqui, assim por diante. Ter uma rede de estados mentais, é isso. Coisa plausível, parece uma coisa forte, né? Parecendo, né? Vocês conhecem um texto chamado Tutu, do Alf Ross? Alf Ross foi um filósofo do direito. Então, vou mencionar isso aí porque eu acho ele escreveu um texto que é meio anedótico, mas enfim, foi publicado numa revista de filosofia do direito, na Harvard Law Review, uma revista famosa de direito, e ele publica um texto que é uma ficção. Ele inventou um nome lá, inventou um antropólogo que vai numa ilha, uma tribo, e essa tribo de índios tem determinados rituais que são bem estranhos. Então, se uma pessoa pisa na sombra do chefe, essa pessoa fica tutu. Eles dizem, tá tutu,
tutu, a pessoa ficou tutu agora. Se ela come a comida do chefe, ela fica tutu. Se ela encontra com a sogra, ela fica tutu. Então tem uma série de circunstâncias em que a pessoa fica tutu. E quando ela está tutu, ela tem que ser submetida a uma cerimônia de purificação. E caso ela não seja submetida a uma cerimônia de purificação, coisas terríveis podem acontecer com a aldeia. Tá. E aí então ele diz, olha, mas o que significa tutu? Ele diz assim, bom, nós aqui que somos esclarecidos, a gente sabe que não existe tutu, que não tem nada terrível que vai acontecer com o indivíduo se ele comer, pisar na sombra dos chefes, essas coisas, isso é superstição. Então, qual é o significado de tutu? Tutu, para eles, lá parece se referir a essa coisa metafísica. Mas nós aqui, como é que a gente pode interpretar o tutu? O tutu é só uma ligação. Tem um comportamento, tem uma sequência com vários tipos de comportamento. Comer, pisar na sombra do chefe, encontrar com a sogra, comer a comida do chefe. Isso aí produz um estado que é tutu. Certo? E quando resulta tutu, tem outros comportamentos agora que tem que ser feitos, na cerimônia de purificação. Então o que significa tutu? Ele diz, não significa nada. O tutu é só uma palavra que faz uma ligação entre dois tipos de comportamentos. Só isso. Então isso é uma análise funcionalista da palavra tutu. Certo? Mas é uma crença que leva a um condicionamento, né? Que é? É uma crença, a crença nisso leva a um condicionamento. Leva um condicionamento. É uma crença que leva a um condicionamento. Sim, as pessoas se comportam de uma certa maneira. Mas o que é isso daqui? O que é isso daqui? Isso aqui é o que faz a ligação entre essas duas coisas. Por que eles usam tutu e não... Porque aqui tem uma variedade de comportamentos, aqui tem uma variedade de cerimônias de purificação possíveis. Então, dizer tutu abrevia muita coisa, compreende? Da mesma maneira que dizer que eu estou me sentindo triste, ou alegre, ou feliz, enfim, tenho uma sensação X ou Y. Isso tem muitas coisas que podem acontecer, mas é uma abreviação. Tem vários tipos de comportamentos aqui, vários tipos de comportamentos possíveis aqui, uma infinidade, claro. E aí a gente tem essa caracterização funcional. O que significa estar triste, estar alegre, estar isso, aquilo? Significa que ele desempenha essa função aqui nessa rede de comportamentos, nessa rede causal. Então, o que o Alf-Ross faz o mesmo tipo de análise no que diz respeito aos termos jurídicos. O que significa, por exemplo, propriedade? O que significa contrato? O que significa, sei lá, título bancário, qualquer coisa, qualquer direito que a gente tenha. Ele diz o que significa essas coisas. Não significa que dados certos comportamentos anteriores, isso produz agora determinadas obrigações aqui por parte da gente. Você tem que contrato. O que significa contrato? Significa que eu fiz algumas coisas agora e certas outras coisas se seguem. Então, também é uma caracterização relacional das noções jurídicas, da mesma maneira que o funcionalismo faz uma caracterização relacional ou funcional das noções mentais. Tá? E, então, o que caracteriza um estado mental não é propriamente esse conteúdo aqui. Esse conteúdo aqui, para o funcionalista, pode ser um conteúdo cerebral, pode ser um conteúdo espiritual, pode ser alguma outra coisa, mecânico, pode ser mecânico, tá? Pode ser algo desse tipo aqui, computacional, pode ter uma explicação computacional dessa relação aqui. Então, isso fica em aberto. Eu posso ter uma explicação computacional, posso ter uma explicação fisiológica, posso ter uma explicação espiritual desse estado mental. Então, o funcionalismo é neutro com relação a essas as questões ontológicas. Mas, claro, tem um monte de questões aí que ficam em abertas para essa escola também. Muitos dos funcionalistas, na verdade, a maioria dos funcionalistas, hoje em dia, são funcionalistas de tipo materialista. Mas quais seriam, então, as objeções principais para o funcionalista?
um problema. Esse estado mental aqui, a atribuição de um estado mental a um indivíduo, ela tende a ser feita sempre em termos holísticos. Como isso aqui se trata, como é definido relacionalmente, então não parece fazer muito sentido dizer a pessoa está triste, está feliz, não sei o quê, simplesmente levando em consideração, tipo assim, input e output aqui, certo? Porque eu posso ter, dependendo do contexto em que aquele estado mental se... Quer dizer, dependendo do contexto particular em que o estado mental se dá, ele pode se realizar de muitas maneiras. Então, em geral, a gente tem que levar em consideração o indivíduo como um todo, o tipo de comportamentos que esse indivíduo tem, o tipo de estado mental que a gente está disposto a atribuir. Então, a gente tem que fazer uma atribuição de estados mentais em bloco. Então, a individuação de estados mentais é complicada. Parece que a gente tem que começar com um todo e depois buscar dentro daquele todo aquilo que a gente estaria disposto a chamar de estado mental. E isso é complicado agora para o funcionalista, que parece supor, né, a possibilidade de a gente falar de estados mentais, de individuar estados mentais, sem levar em consideração isso todo. Eu chamo isso de um problema possível. Outro problema. Parece que para o funcionalista tem alguns estados mentais que, justamente aqueles que são mais difíceis de explicar em termos comportamentais, que são esses dos estados subjetivos, qualitativos, que são irrelevantes aqui, do ponto de vista causal. Parece que os nossos estados subjetivos, quer dizer, assim, se eu tenho uma explicação desses estados mentais em termos assim, de input e output comportamentais, não está claro como é que estados subjetivos, estados interiores, estados qualitativos, que papel esses qualitativos, que papel causal esses estados qualitativos subjetivos poderiam ter no nosso comportamento. Por exemplo, esse caso que eu falei agora, né? Se tu chama isso aqui de azul e eu também, parece que não importa muito exatamente qual é a função, exatamente qual é o estado mental que tu está tendo e que eu estou tendo, desde que nós dois chamemos isso aqui de azul e a gente se comporte de maneiras parecidas com relação a isso. Então, exatamente qual é a função causal que esse estado subjetivo tem, isso não está nada claro. Parece, então, que a gente poderia cortar fora esses estados mentais qualitativos e isso não faria nenhuma diferença para as explicações mentais. Então, justamente aquilo que tinha motivado a introdução de causas, de estados mentais, enfim, de causas mentais, parece agora ter se tornado irrelevante. Então, a gente vai ver depois, eu vou mostrar para vocês depois os experimentos de Libet, né? Tem vários argumentos na filosofia contemporânea, pessoas que sustentam que muitos dos nossos estados mentais, tem gente que argumenta que todos, parecem causalmente irrelevantes para o nosso comportamento. Causalmente? Irrelevantes, eles não produzem nenhum efeito. Então, se tu tem uma explicação em termos de estímulos e resposta, em que tu privilegia o comportamento, uma explicação do estado mental, parece que tu pode, em princípio, passar de um para o outro, pulando aqui os estados mentais. Então, é como se a gente tivesse assim, ó, eu tenho um estado físico, esse estado físico produz um outro estado físico, o cérebro, enfim, aqui eu posso ter uma rede, né? Posso ter uma rede de... Posso ter várias coisas acontecendo simultaneamente no cérebro, em paralelo. Certo? Posso ter vários estímulos aqui também. E aí, para alguns desses aqui, ó, eu tenho um correspondente no estado mental. Esse estado físico que causou um estado mental. Esse estado físico no meu cérebro causou um estado físico no meu cérebro, um outro estado físico no meu cérebro, e causou um estado no meu corpo. O meu corpo se comportou de um certo jeito.
Esse estado físico do meu cérebro produziu um estado mental. Esse estado físico é tipo de uma crença. Essa crença agora produziu um outro estado físico que é um desejo. Tem um outro estado mental, uma crença e um desejo. Tá? Então, digamos aqui eu tenho uma crença e aqui eu tenho um desejo, que tem causas no cérebro. Mas isso daqui mesmo não é o que está produzindo. Tem um análogo aqui mental, uma sequência de análogos mentais, mas não tem nenhuma relação causal de um com o outro, entende? E nem tem uma sequência daqui para cá, do estado mental para o estado corporal. É o próprio estado físico que está produzindo outros estados físicos. Então, por exemplo, isso é uma possibilidade. Fica difícil de explicar nessas concepções aí. Por exemplo, eu tenho sede, eu tenho vontade, isso produz em mim, eu tenho a sensação de estar com sede, isso produz em mim um outro estado cerebral, que é o do desejo de beber alguma coisa, isso é um estado mental principalmente. E agora eu tenho uma decisão, um estado mental, de ir lá tomar água. E aí eu chego lá e eu uso um estado mental, coordeno meu corpo para beber água, levanto o braço, tomo água, tenho a sensação de saciedade agora, bebi, fiquei satisfeito. Então tem uma sequência de estados mentais, mas nenhum deles está efetivamente produzindo nada. Os estados cerebrais estão produzindo estados mentais, mas os estados mentais mesmo não estão guiando meu comportamento. Eles são... Não, é uma possibilidade. Não está claro qual não está claro, não fica claro qual seria o papel propriamente causal desses estados mentais aqui. Compreende? Porque eu poderia, em princípio, explicar todos os meus estados mentais como sendo causados por estados cerebrais, mas eles próprios não tendo propriamente causas, sendo causadores, né, de novos estados físicos ou de outros estados mentais. Eu consigo identificar isso só, por exemplo, os reflexos, né? Por exemplo, um reflexo patelar, vai chegar o dia, e aí tu não passou por nenhum estado mental para ter esse segundo estado físico aqui. Tá aqui, deu um chute. Sim. Né? Não precisou do estado mental. Isso. Absolutamente reflexo, mas lá, não sei, eu não consigo pensar que entre eu estar necessitando de água, isso me provocar o estado mental, estou com sede, e eu então faço uma ação para buscar água, como água, que não haja uma ligação muito íntima aí. Mas por que o teu desejo de tomar água tem de ter sido causado pela tua crença de que tu está com sede? Pelo sentimento, aí não é uma crença. Por que não foi? Ou então assim, por que a tua decisão de tomar água tem de estar sendo causada pelo teu desejo de tomar água? Por que não é algo, outra coisa física que está causando isso? Esse é um problema. Pode ser, claro, mas se tu concede isso, esse é um problema para essas filosofias materialistas. Se tu concede isso, então tu acaba voltando a algo muito próximo aqui do behaviorismo, que é assim, a ideia de que os estados mentais não têm função causal nenhuma. A gente não age porque os nossos pensamentos são inócuos. Eles não produzem nenhum efeito no nosso comportamento. Na verdade, é o cérebro que está produzindo tudo. O cérebro produz comportamentos e produz estados mentais. Mas os próprios estados mentais não produzem estados físicos, portanto, não tem efeito sobre o corpo. Quando eu tomo uma decisão, a ideia de que é a minha decisão consciente que me leva agora a pegar essa caneta aqui. A ideia é a seguinte, não é isso que está acontecendo. O que eu tive foi um estado cerebral causou outro estado cerebral, que por sua vez causou um estado agora no meu braço, na minha mão, no meu braço. E em cada um desses momentos houve uma causação, um produto mental. Então a ideia de que eu estou deliberando, de que eu estou produzindo comportamento seria meio ilusória. Esse é o desafio aqui para essas concepções de tipo materialista, entende? Porque em princípio se eu tenho explicações fisicalistas desse tipo, o papel dos estados mentais, o papel causal dos estados mentais não fica claro. Não fica claro de que eu preciso ter um papel causal dos estados mentais para que eles existam.
Então isso é um desafio. E tem alguns materialistas que aceitam isso, né? Eles dizem, não, assim, a consciência, a deliberação, são tudo ilusões. Na verdade é o cérebro que comanda tudo. Tá? Mas, enfim, isso é difícil porque isso não parece estar muito de acordo com o que a psicologia diz, né? Então a gente tem um descompasso aí, então tem ajustes aí que precisam ser feitos de um lado ou de outro. Tá? Mas entendem? É uma espécie de, como se a mente fosse um epifenômeno. Tá? Então esse é um desafio para as concepções funcionalistas materialistas. Para o behaviorismo não é um problema, porque o behaviorismo acha que é assim mesmo. Mas os funcionalistas quiseram sair disso. Eles quiseram introduzir um papel causal para estados mentais, que é diferente daquilo da mera identificação. Mas não fica claro que isso seja possível. Se tenta fazer isso, pode cair em um epifenomenalismo. A ideia de que é só o corpo que produz novos estados corporais e a mente, os estados mentais são meros subprodutos sem nenhum efeito causal. São gerados pelo corpo, mas elas próprias não geram nenhum efeito causal. Então isso é um desafio. Mas esses dois juntos, concomitantes, da mesma forma que o coração e rim. Para o ser vivo, ele tem que ter os dois funcionando. Sim, mas não pode ser os dois juntos aí também. Pode ser que sim, mas a gente não... A questão é o provar, é isso aí. Qual é o argumento que tu tem? Porque no coração e rim a gente sabe, um precisa, enfim, o organismo precisa dos dois para os mamíferos, né? Precisa dos dois para sobreviver. Agora, por que é um fato que a gente tem, né? Por que precisa? Será que é necessário? Será que em princípio tu não poderia ter um sem o outro? Tu não poderia ter uma máquina, um zumbi? Porque esse é o problema. Por que tu não pode ter um zumbi? Por que nós não somos zumbis? É um fato que nós não somos, mas por que não? Enfim, tá? Então, aqui, ó, como eu falei, esse terreno é pantanoso, né? Então a gente tem concepções que são apresentadas como respostas a problemas que teorias anteriores apresentam. Então, a gente tem uma sequência aqui de concepções que foram se sucedendo na literatura. Cada uma delas procurou responder a deficiências percebidas nas concepções anteriores. Né? E o que esses funcionalistas procuraram? Eles não querem voltar para o dualismo de substância, interacionista, por causa do problema da causação. Eles não querem o behaviorismo, porque o behaviorismo não é causas mentais, e as causas mentais parecem que foram preservadas na psicologia. Né? A ciência da psicologia, ou as ciências psicológicas, mantiveram a noção de causa mental. Então, isso aqui parece inadequado, porque a ciência se desenvolveu em outro sentido e eles confiam assim. Por outro lado, essa concepção aqui parece inadequada porque eu tenho que, em princípio, poder preservar a possibilidade de que mentes possam ser realizadas por coisas diferentes do nosso cérebro. Isso também parece plausível em função dos desenvolvimentos de inteligência artificial, computação, etc. Então, eles não querem uma identificação desse tipo aqui. Então, o que eles fazem? Fizeram uma identificação em termos funcionais, caracterização em termos funcionais, que definem, caracterizam o estado mental e a sua função na articulação de comportamentos. Mas se eu faço isso, então o risco agora é esse aqui, os estados mentais se tornarem inócuos, causalmente inócuos. Mas tu deu um exemplo de coisas que são produzidas de estados físicos, né? Mas isso aí explicaria, por exemplo, a mente de um animal, que não seja da nossa. Mas a nossa tem a imaginação, por exemplo, quando eu escrevo um texto, uma história, eu não tenho nada físico acontecendo, eu estou sentada. Tem coisa física. Tu está sentada, tu está vendo coisas, tu está interagindo com o papel. A imaginação, a mera imaginação, sim, tem coisa acontecendo no teu cérebro. Coisas acontecendo no cérebro. Sim. A gente sabe que tem. Tu bota uma pessoa... Se tu botar uma pessoa numa máquina, essas de ressonância magnética, eles sabem. Tu pede para ela escutar uma música, acontece uma coisa com o cérebro. Tu pede para ela imaginar alguma coisa, se lembrar. E existem padrões de ativação cerebral que são distintos em cada caso.
Então, como é que tu sabe que não é isso que está acontecendo ali também? Tem um estado físico ali que está produzindo isso que a gente chama de imaginação. E depois tem um outro O estado meu cérebro está produzindo a história que eu estou inventando. O meu cérebro unicamente. Não tem nada a ver com... A história está passando na minha cabeça porque o meu cérebro está fazendo um monte de... Isso é o que diria um funcionalista materialista, assim. Isso é o que eu diria também um teórico da identidade. É o teu cérebro que produz essa imaginação. Então, claro, essas imaginações podem ter efeitos físicos depois no corpo. A gente acha, por exemplo, se eu imagino se eu imagino uma coisa terrível, meu corpo se comporta assim. Se eu imagino uma situação alegre, boa, o meu corpo reage. Isso dá para fazer esse experimento. Só imagina que tu está doente, imagina que tu ganhou na loteria, ou que aconteceu uma coisa muito boa contigo, o teu corpo vai se comportar de maneira diferente. Então a questão é, será que esse comportamento observado no teu corpo está sendo produzido pelo teu estado mental, ou é um outro estado físico que está produzindo o estado físico, né? Será que essa ligação é direta daqui para cá, ou tem uma conexão daqui para cá? Então, para quem quer preservar um papel causal para a mente, isso é um problema. Tá? Isso é um problema. Então tá, vamos parar por aqui, a gente continua na quinta-feira.